Vou indicar aqui uns parceiros para vocês, começando pela Seguro Bet, que é a nossa parceira de bet, né? Enfim, para você que gosta de fazer uma graninha, ou melhor, fazer uma fezinha, né? Porque as apostas a gente sabe como é que funciona. Se você não sabe ainda, então não use o dinheiro que você vai precisar para pagar uma conta para aprender como é que funciona a bet. E é a bet mais segura do Brasil. Então fica aqui no link na descrição. Aqui, é aqui que tá? É aqui o QR Code, tá bom? Para vocês apontarem e brotarem lá. Para quem quiser virar membro do canal, quem for Flamengo, a gente tem o link aqui de Seja Membro e tá rolando uma promoção. Quem virar membro vai concorrer a uma camisa do Flamengo. A camisa custa R$ 500, aquela camisa que tá ali. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: se vocês virarem membro do canal, além de vocês me ajudarem, se vocês não quiserem a camisa do Flamengo, não tem problema. A gente programa um Pix e faz também, sabe? Ou então dá outro prêmio, uma espada, quem sabe. Então, seja membro aí e participe das nossas promoções. PT Jordan ensina vocês a ganhar dinheiro com o YouTube. Não há milagre, tem que trabalhar, mas ele ensina um atalho legal para você poder, enfim, fazer tudo certinho e não errar tanto quanto eu, por exemplo, errei no início do YouTube. O Peter é um cara que é o dono do canal Ei Nerd, o PT Jordan, e tem vários outros canais, inclusive o canal Nerd de Negócio, que ajuda a rapaziada a fazer dinheiro na internet. Então vocês têm uma semana para ver o curso. Se vocês não gostarem, vocês podem pedir o dinheiro de volta. Mas é muito bom. A gente, quando fez, saiu de 40 mil, hoje 255 mil inscritos. Eu acho que vale a pena. E o último é o livro Silmarillion no Mercado Livre. Cada link dos livros, eles têm uma quantidade limitada lá. Então esse link que está aqui embaixo tem 6 livros. E se acabar, é só você clicar nesse link e procurar Silmarillion ou qualquer outro produto através desse link. E aí uma parte do dinheiro que vocês usam lá vai pra gente sem ter nenhum acréscimo para vocês. Então eu recomendo, vale a pena. Melhores entregas e tudo mais. Eu tô ansioso para te perguntar. O Flamengo consegue construir um estádio de 10 bilhões de reais, que nem o Delay Dombrovski falou, cara? Não. Que você acha dessa fala dele, cara? Custa? Não. Eu falei para ele, inclusive, na live, eu falei assim, Delay, eu entendo que você está falando numa situação hipotética e tal, mas eu acho que esse seria o estádio mais caro da história do mundo, porque seria algo Também perto não. de 2 bilhões de dólares, né? Não. Olha só. Eu não, na verdade, eu não entendi da onde surgiu, da onde veio esse número, né? Mas enfim, o Flamengo não tem condição de construir um estádio desse valor. Um valor como esse colocaria as finanças do clube completamente fora da realidade. E colocaria o clube numa situação financeira praticamente irreversível. Irreversível. Tá? Se você olhar, por exemplo, o estádio do Tottenham, cujo valor, dependendo de como for calculado, varia entre 1,2 e 1,6 bilhões de libras esterlinas. Se a gente considerar um meio termo, ele custaria mais do que 10 bilhões de reais atualmente. Custaria quase 11 bilhões de reais. Seria mais caro do que esse estádio. O Flamengo não tem a menor condição de fazer um estádio como o do Tottenham. E é o mais caro da história, eu acho, né? Do Tottenham. Não sei, porque deve haver estádios nos Estados Unidos Nesse com momento, outras características. Não entendi, desculpa. Nesse momento eu tô falando, né? Não pro futuro. Pois é, eu não sei o custo. Eu não sei o custo dos estádios dos Estados Unidos, porque nunca pesquisei a fundo. Mas até onde eu sei, o estádio do Tottenham era o mais caro. E o número que eu uso é 1,5 bilhões de libras esterlinas, o que dá 11 milhões de reais. 11 bilhões de reais. Seria mais caro que esse estádio. Mas deve ter estádios nos Estados Unidos que são mais caros do que isso. Deve ter. Então, acabei de pesquisar aqui. Com custo de 30 bilhões, estádio mais caro do mundo é palco da estreia da seleção na Copa América, que é o SoFi ou SoFi, mas acho que é SoFi. Casa dos Rams e dos Chargers na NFL. SoFi Stadium, que foi inaugurado em 2020. Custou 5,5 bilhões de dólares, 30 bilhões de reais. Um estádio de futebol americano, né? Essencialmente futebol americano.
Sim. Vão ter estádios mais caros do que esse, mas o estádio do Tottenham, se eu não me engano, deve ser o mais caro no padrão europeu, que é o Sim. mesmo modelo de negócio, eh, que a gente vai ver no Brasil, né, um modelo similar. Nos Estados Unidos, o modelo é diferente, são shopping centers, são áreas de evento, o comportamento durante o jogo é diferente, o consumo durante o jogo é diferente. Os clubes da NFL, eles não têm patrocínio na camisa, então todo o merchandising acontece dentro do estádio, tem uma receita gigantesca de merchandising para compensar a falta de patrocínio na camisa. Enfim, os Aham. modelos de negócio são bem diferentes. É. Bom, E e pra mesmo o SoFi Stadium, por exemplo, se você olhar a arquitetura do estádio, você nota que é um negócio diferente, porque a cobertura ela sobrepassa o próprio estádio, cria uma área de convivência do lado de fora. Tudo isso é para exploração comercial. aham. Eu não sou um especialista nos estádios americanos, mas o SoFi é um caso específico que os 2 lados eles, em 2 lados especificamente, ele ultrapassa a projeção do estádio e cria uma área ali embaixo de loja, de convívio, justamente para exploração comercial. É um Uhum. modelo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil e na Europa. Sim, sem dúvida. Aí o pessoal tá comentando aqui o SoFi é uma ignorância, SoFi na Califórnia custou 5,5, a gente já viu aqui que chega depois para eles, né. Então eu acho que essa questão de 10 bilhões eu também na hora que ele falou eu falei: "Cara, não é impossível, Olha vai ser". só, Rafael, o Flamengo vai ter dificuldade para pagar 2,5 bilhões de reais. Não vai ser fácil, vai exigir um nível de profissionalismo que nós não vimos ainda no Flamengo. Eh, E eu não vou provavelmente não veremos. eu não quero entrar na discussão, do que vai acontecer daqui para frente, porque eu sou sempre muito esperançoso de que vai haver uma mudança relevante, que daqui para frente o Flamengo vai se tornar cada vez mais profissional e vai ter uma atitude mais certeira, tá. Tá, Mas o que eu vi até agora, a quantidade de riscos que foram tomadas, as decisões que foram tomadas, é bom a gente lembrar que em 2022, em maio de 2022, quando o Flamengo começou a falar no gasômetro, o fundo de investimento imobiliário precisava liquidar os terrenos, precisava vender o mais rápido possível. O Flamengo não comprou os terrenos, não o terreno. O Flamengo foi adiando, o Flamengo poderia naquela época seria uma relação muito menos litigiosa, o Flamengo poderia pagar parcelado, tudo isso poderia ter sido feito. E sim, não foi feito. Todas as medidas, que seriam para precaver, para trazer mais confiança na diminuição de riscos, muitas delas não foram tomadas. Então tudo bem, comprou-se o terreno, todo mundo meio que sabia o risco, tem esse risco da contaminação que é mapeado, mas há o risco, mas também acho que valeria, também fui a favor da compra do terreno, mesmo com os riscos, mas daqui para frente é preciso estabelecer uma linha profissional, porque o torcedor talvez não esteja se atentando para um problema muito sério. Há 3 anos atrás, o Flamengo era um investidor sozinho no mercado de futebol. Hoje, o é Flamengo verdade. o Flamengo está dividindo o mercado com as SAFs. O Flamengo está dividindo o mercado com clubes que antes não entravam nessa competição. O mercado está inflacionado. O Flamengo não reina financeiramente sozinho. Não há garantia nenhuma de que isso vai acabar daqui a É 2 anos. verdade. A garantia que nós temos é que as SAFs vão aumentar, porque tem muito clube quebrado que vai virar SAF e que Sim, pode se tornar um outro Botafogo. Não há nenhum limitador para esse tipo de alavancagem de doping financeiro no futebol brasileiro. Ou seja, o Flamengo não vai conseguir, vou botar lá 100 milhões de reais por janela, 100 milhões de reais por janela não será o suficiente para o Flamengo ser competitivo. Ou seja, o Flamengo vai ter que colocar mais dinheiro no futebol e o Flamengo vai ter dificuldade para pagar o estádio. O nível de profissionalismo vai ter que aumentar exponencialmente, segundo a minha visão. concordo com você, só não acredito em Papai Noel também, tá. Sim. Tá bom. Eu tô sendo um cara otimista, né? Não, porque assim, eu não tô falando de nenhum candidato a presidente específico do Flamengo, mas a forma como é a gestão do clube, do Flamengo como um todo, assim como todos os clubes aqui do Brasil, é até difícil, você acreditar que em algum momento vai ter um clube extremamente profissional, né, capaz de tocar um projeto dessa grandeza de valores, e grandeza literal, né, assim, é um projeto grande, de forma profissional, 100% profissional.
Por mais que se diga, não, vai ser, dificilmente a gente vai ver algo nesse sentido. Então, enfim, é uma situação realmente que eu não acredito, mas eu concordo, assim, eu espero que haja o máximo de profissionalismo com isso. E eu também acho que você tem razão na questão de, como se diz, a questão da gente ter assim, as coisas bem, os custos bem definidos e tudo mais, porque hoje, se a gente não é protagonista mais de investimento do futebol, a gente tem o Botafogo investindo muito dinheiro, a gente tem o Atlético, a gente tem o Cruzeiro, a gente tem o Palmeiras, que já tinha na época, né? Mas enfim, a gente vai ter que tirar dinheiro do futebol, isso vai ter uma. Por mais que, né, vários candidatos aí dizem que não vai ter, que não vai, se tiver baque, se interferir no futebol, não será. Tem vários candidatos que estão falando isso. Se interferir no futebol, não vão fazer o estádio. Isso é inviável. Claro que vai interferir no futebol. O E tem Flamengo um vai ter que detalhe, tirar né? dinheiro. Ah, E tem um detalhe. Tem um problema. Se começar a construção, parar no meio, talvez seja pior. Faltou dinheiro, agora vai ter que terminar. E tem outro detalhe: se impactar o futebol, diminui a arrecadação do clube. É um sim, ciclo. Nós vimos tudo bem, aumentou o valor do ingresso e etc. sim. Qual é o público do estádio vai diminuir. O consumo de produtos vai diminuir. Diminuindo o público no estádio, diminui a audiência na televisão. Diminuindo a audiência na televisão, vai diminuir o patrocínio. É um ciclo vicioso. Ou seja, e assim, eu sei que você não acredita em Papai Noel. O que você está querendo dizer é que você tem alguma desconfiança sobre a capacidade do Flamengo se profissionalizar diante da estrutura. Mas Sim, tem um detalhe. O Flamengo evoluiu muito de 2012 para cá, com todas as suas etapas, lembrando do que o Flamengo era. O Flamengo hoje, efetivamente, oficialmente, é dono de um terreno para fazer o seu estádio. Hoje é um dia histórico, né? sim, Dia 3 sim. de outubro é um dia histórico para o flamenguista. Com isso dito, o Flamengo vai precisar de uma ruptura. O Flamengo É vai precisar de uma verdade. ruptura. Aí você tem razão. Se não houver essa ruptura, se as coisas forem feitas como têm sido feitas historicamente, vai ser um problema que aí o Flamengo pode, inclusive, entrar numa situação não só de não ser competitivo, mas de começar a perder dinheiro e começar a entrar numa questão financeira mais séria. Sim, Então, nós vamos ter que ver uma ruptura. Essa ruptura vai ter que acontecer. A sim. ruptura que eu tô dizendo não é que o Flamengo vai brigar, uma guerra civil interna, não é isso. O Flamengo vai ter uma ruptura dos seus processos. Então, quando algumas Verdade. pessoas me perguntam assim: "Fabrício, você trabalharia no projeto do estádio?" A minha resposta é sim, óbvio que eu gostaria de participar. Pô, Rafael, você não gostaria de ter um podcast do estádio lá falando todo Sim, mundo eu ia falar que todo mundo dentro da sua atividade profissional, que é flamenguista, tem a ambição de poder contribuir com o estádio. Mas o meu ponto é diferente. O meu ponto é: as pessoas que vão trabalhar para o estádio, no estádio, elas não vão resolver o problema sozinho. Elas têm que estar numa estrutura que é estrutura pós-ruptura. Não, agora assim, o estádio é isso aqui, galera. O estádio vai ser tão eficiente quanto uma incorporadora. Senão, vai dar problema. Senão, vai ser um problema. O Flamengo não tem essa quantidade de dinheiro toda disponível. O Flamengo não pode perder a competitividade no futebol. Se perder a competitividade no futebol, vai ter uma diminuição de receita. não, Não pode. sem contar que o projeto fica. As pessoas. Você começa a dividir a torcida, né? E muita gente vai começar. Larga essa porra de estádio, joga no Maracanã mesmo e vira campeão de novo, caralho, né? Aí tem um outro problema. Tem um outro problema. O Maracanã hoje dá um retorno muito baixo para o Flamengo. Sim, A margem do Maracanã, num ano excepcional, vai ser de 50%. O Allianz do Palmeiras dá 75%. 50% a mais. Quando as margens começarem a apertar, quando outros clubes grandes começarem a aumentar o seu faturamento, quando o Corinthians resolver o seu problema financeiro,
felizmente para o flamenguista tá longe, né, porque não tem essa luz, mas talvez quanto mais complicado esteja o Corinthians, mais perto esteja da solução, porque vai ter que virar SAF. Sim. O São Paulo entrou num plano agora de fundo de investimento para sanar suas dívidas. Quando esses times se organizarem, o Flamengo e qualquer outro time grande vai ter que ser eficiente em todas as partes. Aí, olhar para o Maracanã e ver que o Maracanã, hoje, por exemplo, dá menos dinheiro do que o Morumbi, é um problema. O Flamengo vai estar perdendo dinheiro ali. O Sim. Flamengo não pode. O Flamengo resolve explorar com shows. Tá bom, 35% do dinheiro do Maracanã dos shows vão para o Fluminense. Ou seja, o Maracanã não é a resolução dos problemas do Flamengo. É um paliativo temporário até que o Flamengo consiga o seu próprio estádio para ter uma margem melhor. Ou Sim. seja, eu fico levantando isso com muito cuidado para que as pessoas não entendam. Enfim, as pessoas mais esclarecidas, as pessoas com um pouco de estrutura cognitiva sabem que eu não sou contra o estádio. Mas eu quero deixar bem claro que é preciso uma ruptura grande nas estruturas hoje do estádio. O Flamengo assina o contrato de construção, se torna um dos times mais endividados do Brasil. É verdade, é verdade. E espero que haja essa é difícil, cara, com o conselho que a gente tem, todo mundo querendo participar de tudo ao mesmo tempo, tudo. Acho difícil que a gente consiga essa ruptura, tá?